Olá, bem-vindos todos vocês que ainda vão chegar. Se você está assistindo essa live no YouTube, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Se você está assistindo aqui no Instagram, também deixa o seu like, seu comentário, compartilhe com um amigo. Boa noite. E hoje a gente vai conversar sobre os nossos medos, né? Sobre como lidar com os nossos medos. Tem uma questão, né, médica, psicológica, que a gente pode mesmo procurar, né, um profissional. Mas é bom também entender como que os nossos medos podem moldar a nossa personalidade, os objetivos da nossa vida, como que a gente pode traduzir, né, algumas atitudes que a gente toma que na verdade são frutos de medo. Muito interessante, e tudo isso não vai vir da minha cabeça, né, porque eu não sou profissional, mas desse livrinho aqui, ó, Virtus, Nossos Medos, que foi escrito pelo Padre Miguel Ángel Fuentes, aonde ele vai expor, né, as definições de medo, aquilo que está ali nas escrituras, o que está também em Santo Tomás, Santo Agostinho. Ele usa bastante ali os livros dos santos padres, dos doutores da igreja, né, que já desvendaram aí algumas coisas, que deram nomes, né, que eu acho interessante isso, é dar nome para as coisas, porque às vezes você não sabe colocar, né, não sabe colocar o nome naquilo que você está sentindo, e aí você vira um refém, né, do que está acontecendo na sua vida. E aí quando você dá nome, você consegue combater melhor, você consegue entender melhor o que está acontecendo dentro de você. Então é isso, esse é o tema da nossa live. Quero deixar de início assim, né, bem claro que medo, fobia, essas questões psicológicas precisam de ajuda profissional. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente não consegue dar nome aos nossos sentimentos. A gente não consegue ir tão fundo nas lembranças da nossa infância, por exemplo, para encontrar a fonte desse medo. Mas a gente pode tentar fazer isso com, né, essas explicações que tem nesse livro aqui. Eu achei muito interessante. E uma outra coisa interessante é que eu tô lendo aquele livro Parto Sem Dor, e ele fala que existe um medo do parto que é colocado na nossa cabeça, um medo da dor, e essa dor aumenta porque nós estamos, né, nós mulheres acabamos condicionadas ao medo do parto, e casa assim perfeitamente com o que o padre falou sobre nós estarmos, né, gente, eu tenho que colocar o óculos, tá horrível essa luz nesse óculos, mas eu não vejo nada. Nós estamos condicionadas, e aí o nosso corpo, o nosso psicológico transforma, né, uma resposta que é mínima por uma dor terrível. E o padre vai falar que o medo tem algumas fontes. Ele pode ser aprendido, ele pode ser condicionado, né, ele pode ser imaginário. Então é bem interessante falar tudo isso. Então, sem demora, né, agora que o pessoal já chegou, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar falando aqui sobre a questão que o medo, ele pode ser uma coisa normal, ele pode ser assim inato, pode estar ligado à nossa natureza física. Então eu perguntei aqui nas caixinhas do que você tem medo, e várias pessoas falaram: eu tenho medo de cobra, tenho medo de morrer, eu tenho medo de acidente, eu tenho medo de violência. E esses medos, eles são inatos, né? Eles têm a ver com a nossa sobrevivência. E esse medo é ruim? Não, né? Esse medo é normal. É um medo que vai ali nos levar a nos precaver de um inseto, de um animal perigoso, peçonhento. Vai nos levar a nos preparar para momentos como a morte, né? Para momentos como perda de um ente querido. E isso não é ruim. Agora existe, a virtude está no meio, né? Então você pode ter a impavidez, que é não ter medo de absolutamente nada. Isso é ruim, então. Isso não existe. Na verdade é uma patologia, né? Você ser totalmente apático ao ponto de você ser completamente corajoso. Isso não existe num ser humano equilibrado. E também você ter medo de tudo. Aí você vai para as fobias, para o terror, para a ansiedade. Então a gente precisa estar ali no meio, saber qual medo a gente deve ter, qual medo é normal de ter. E como que a gente educa o nosso temor, né? As escrituras já dizem, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E se a gente quer educar o nosso medo, se a gente quer educar o medo do nosso filho, aí a gente precisa adentrar um pouco nesse assunto, certo? Eu fiz as minhas anotações aqui, eu vou olhar de vez em quando, tá? Porque eu terminei de ler esse livro tem 2 dias, não deu tempo assim de eu gravar tudo, não. Não, também não tenho essa memória, né? Vamos lá. Aí essa questão da virtude está no equilíbrio. O medo pode ser inato, que é o ligado à natureza. Ele pode ser aprendido, que é essa experiência traumática, sabe? Quando você vive uma coisa que te causou muito medo, e aí você fica com aquela memória de que aquela situação te causou medo, e aí você fica tentando evitar aquela situação, né? Um acidente de carro, a pessoa costuma às vezes demorar ali para poder entrar no carro de novo, ou então um avião, um acidente num determinado lugar. E também tem os transmitidos, que são aqueles medos que vêm dos nossos pais, sabe? Que vêm da sociedade. Você tem medo de fazer isso. Por quê? Por que esse medo está na sua cabeça? Porque os seus pais te ensinaram. Medo de sair na rua, medo de andar à noite, né? Medo de chuva, medo de tá um chuvão aqui em Itaperuna. E é realmente uma coisa de educação. Tem gente que morre de medo de chuva. Eu adoro assistir chuva. Então, o medo pode ser ensinado. Pais covardes podem criar, sim, filhos covardes, com medos, com traumas que não existem, não tem porquê, sabe? Medo de prova, essas coisas. O medo é uma reação psicossomática de uma percepção. Olha só, isso aqui é Santo Tomás, tá? Ele está dizendo o seguinte, que o medo é uma reação no seu corpo, no seu intelecto, na sua alma, de uma percepção. Você percebe um mal futuro, e ele é um mal futuro porque se fosse presente não é medo. Quando você está sentindo, está vivendo o objeto do medo, você tem tristeza, você sente dor, você está na situação. Agora, quando você percebe no futuro um mal imaginário, ou até mesmo um mal real, só que está no seu imaginário, porque ele não está acontecendo agora, é exatamente o medo, que é essa reação psicossomática, onde você vai ficar paralisado, ou onde você vai ficar ansioso. São reações a uma coisa futura que não está te afetando, não está acontecendo agora, entendeu? Então você vê como que o medo é uma paixão. Santo Tomás fala que é um padecimento que você tem por algo que não está acontecendo. Olha só como que o medo é importante na nossa vida. Quantas coisas você já deixou de fazer, né? Porque você está com medo de algo que nem tá, né? Santo Tomás define o medo como esse padecimento que retrai, né, o julgamento. Então você se acredita menor do que a dificuldade daquele obstáculo que você está vendo lá na frente. Então é simplesmente uma questão de percepção. Aí a gente se pergunta, será que dá pra ajustar essa percepção? Né? Eu acho que isso é importante. Pode deixar perguntas, gente, se vocês quiserem. Compartilhem a live também, pra gente poder ir conversando melhor, tá? Do medo se derivam várias coisas que a gente já deu nome, certo? A fraqueza, o embaraço, a vergonha, o estupor, a angústia. E aí eu vou tentar explicar para vocês, né? A fraqueza é o medo de não superar um obstáculo. O embaraço é o medo de algo ruim que você tem, né, seja colocado à prova, né? Assim, colocado à mostra, na verdade. A vergonha, mesma coisa, é o medo de ser exposto. A angústia é o medo de uma coisa que você não sabe o que é. Olha só que coisa louca, né? Um mal que você não consegue definir e tá ali angustiado com aquilo. E se difere o medo, a ansiedade, a fobia, o pânico e o terror por causa do objeto. Então, medo, você tem medo de coisas que são objetivas. Então eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de doença, eu tenho medo de morrer. Agora, a ansiedade é um medo, assim, difuso. Você não sabe exatamente do que você tem medo. É uma sensação ruim, sabe? E a ansiedade é o mal do século aí, né? A depressão, a ansiedade e tudo mais. Aí tem a fobia, que é um medo exagerado de algo. Então você tem
um medo exagerado de cobra. Você não pode ver um desenho de cobra, você não pode ver um brinquedo de cobra, você não pode ver uma cobra que você acha que aquilo, a cobra tá dentro de um aquário e você tá assim, se borrando porque você tem fobia daquilo, aquela figura, entendeu? É muito exagerado. O Luiz Carlos está perguntando qual é a relação do medo com o orgulho. Vou chegar lá, tá bom? Tem toda a relação com o orgulho, tá? O medo tem relação com o orgulho. E aí você tem também... Aonde que eu tava? Você tem também o pânico e o terror, que é essa ansiedade, né? Essa ansiedade que tá atrapalhando totalmente sua vida social. Aí você não sai de casa e tal, são coisas terríveis. E aí os nomes, né, xenofobia e outras coisas de fobia, na verdade é desprezo, não é medo, né? Então, desprezo por homem, desprezo por mulher, desprezo por pessoas de outras regiões do mundo e tal, aí é só desprezo, não tem medo em si. O medo que o crente tem de macumba, superstição, é o objeto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quando você vê um medo idiota assim, aí você vai ver que é realmente uma falta de sabedoria, né? Então você não entende qual é o objeto do seu medo. Você tem medo de uma garrafa de cachaça, poxa, que isso, né? E aí tem o objeto do medo, né? Que Santo Tomás vai colocar ali os objetos, né? Que é a morte, algo inesperado, algo irremediável e... Poxa vida, eu queria lembrar agora. O medo do medo. Medo de ter medo. É o pior de todos, tá? Então assim, Santo Tomás vai falar o seguinte, que a morte, você precisa entender por que você tem medo da morte. Qual é o seu pós-morte? Você é um ateu, você é um cristão, você é uma pessoa desviada, você espera depois da morte ter alegria ou condenação ou nada, né? Então a hora mais importante de uma pessoa é a morte, né? Porque é o fim da sua vida. E às vezes você acaba não definindo bem como que tá a sua situação do pós-morte. Então se você é cristão, por que você tem medo da morte? O que tá faltando na sua vida espiritual para que a morte seja um momento assim... Realmente você pode ter um medinho, porque é o inato, mas você não pode ficar desesperado, né, com essa questão da morte. E aí racionalizar, né, esses riscos das coisas inesperadas. Poxa, eu vou ter medo das coisas inesperadas. O que as escrituras falam sobre, né, o cuidado de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre sofrer penas aí, né, dos nossos pecados, as consequências próprias dos nossos pecados. E também aquelas dores que ninguém entende, né? Por que Deus manda uma certa situação pra você e não tem nada a ver com o seu pecado. Aí você lembra de Jó. Então assim, vamos contrastar os nossos medos com as escrituras, com a nossa fé, com a história do cristianismo, com a história da igreja, para saber por que a gente está temendo tanto as coisas. E o irremediável, né? O que é pior, o irremediável nessa vida ou irremediável na vida futura? Tudo em perspectiva, gente, muda. Tudo quando você coloca em perspectiva do temor do Senhor, muda. Então às vezes a gente precisa fazer essa reflexão e a gente não tem feito. Outra coisa interessante é a questão da coragem, né? Tem várias pessoas que tentam combater os seus medos entrando, fazendo uma imersão aí nos seus próprios medos. E o exemplo que o padre vai dar aqui é daquelas pessoas, por exemplo, que tem medo de altura e vão fazer bungee jump, vão fazer rapel, vão fazer pulo, né, salto de paraquedas e tal. Essas pessoas estão se colocando numa situação perigosa para combater o próprio medo, né? Só que essa situação, não é necessário você fazer isso, né? Você pode fazer uma aproximação segura, que é feito com o acompanhamento psicológico, né? Você pode fazer uma aproximação segura do seu medo, mas você não precisa se colocar em situação de perigo para poder combater o medo de altura, entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado, porque essa coragem pode estar ligada ao orgulho. Aí que tá. Uma pessoa tem horror de imaginar que todo mundo vai descobrir que ela tem medo de altura.
Aí ela começa a fazer essas maluquices, porque ela tem orgulho ferido, entendeu? Então tem gente que diz assim também: eu prefiro morrer a morar na rua. Então esses exageros assim tem a ver com orgulho, ou seja, eu tenho mais medo da pobreza e da humilhação do que da morte. Aí você fala: nossa, a pessoa realmente é muito corajosa. Tem uma frase que eu escutei, que eu li um dia desse aí, até mandei para as minhas colegas, da menina falando assim: eu prefiro morrer a ter um filho. E aí lendo esse livro, dá para traduzir, né? Eu prefiro morrer a ter que servir uma pessoa que não seja eu e que não tenha como me retribuir. Porque cuidar de um filho é exatamente isso, né? Essa pessoa é tão egoísta que ela prefere morrer a se submeter a essa situação. Então o medo dela é de servir. Olha que interessante, né? Como que o medo está ligado aos nossos afetos. E isso é uma coisa que, né, Santo Tomás fala, que o amor condiciona o medo. Porque a Santo Agostinho vai dizer que o amor é a ação operativa do temor. Você teme perder algo que você tem ou não alcançar algo que você deseja. Então, até para temer, até o medo é o amor. E aí, quando você ama coisa errada, você teme as coisas erradas. E quando você ama de forma doentia algo errado, você tem um temor doentio das coisas contrárias, né? É preciso fazer esse check-up do que é. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. O medo é definido como uma reação derivada do amor. Outra coisa que pode causar também, né, fechando aí a questão do medo, é a sensação de inferioridade. É quando você não se enxerga, né, não enxerga suas forças, não enxerga suas virtudes e exagera os seus defeitos. E aí você tem medo de viver. Você tem medo de encarar o casamento, de encarar a maternidade. Você acha que tudo que vai acontecer vai ser muito difícil para você resolver. Então esse sentimento de inferioridade é um problema de visão mesmo. Você se vê com lupas, né, na questão dos seus defeitos. Então você vê todos os seus defeitos muito grandes. Você não consegue ver as suas virtudes. E você também não enxerga Deus. Olha só que interessante, né? E aí todas essas coisas, a morte, o que é irremediável, o que é inesperado, medo de ter medo, vem para poder atropelar aí a sua alma, né? E aí isso pode moldar toda a sua personalidade. Eu tô falando rápido e eu fico sem ar. E aí a gente vai para a parte de do que a gente deve ter medo, né? O que a gente deve temer. Aí, poxa, seria muito legal se a gente não tivesse que temer nada, né? Mas aí tá errado. A gente tem que temer alguma coisa, porque é natural, né, que nós amemos alguma coisa. Então, se eu não temo nada, quer dizer que eu não amo nada. Oi, filho. A mamãe tá ocupada. Ah! Se eu não amo nada, eu não temo nada. Mamãe, pode né? me deixar a cor azul? Não, filho, tá boa essa cor. Não, eu quero a cor azul mesmo. Não, Benjamin, por favor. Tá mudando a cor aqui do negócio. Mamãe, essa cor azul? Vai lá, filho, depois eu te chamo, tá? Depois eu vou fazer uma live só com você. Amor? Ai, Jesus. Tá bom, tá azul. Então, gente, se eu não amo nada, né, essa cor tá muito ruim, gente. Meu Deus do céu. Se eu não amo nada, eu não temo nada. E não amar nada é uma doença, né? É uma psicopatia. Você não pode ser tão indiferente ao ponto de você não amar nada. Mesmo que você ame coisas erradas, sabe? Se você ama o seu prazer, você vai temer alguém que vai tirar o seu prazer. Se você ama dinheiro, você vai temer quem roube o seu dinheiro, entendeu? Eu não vou colocar o Benjamin na live porque ele tá animado com esse negócio aqui, fica
mudando a luz do negócio, ele fica mexendo. Mas eu vou fazer uma live só com o Ben depois, né? E como que a gente vai moldar o nosso temor? Colocando o temor do Senhor à frente de tudo, certo? De primeira, assim, parece que não tem nada a ver. Ah, Bruna, como é que eu vou temer? Como é que eu vou educar o meu medo só de temer ao Senhor? Porque você vai colocar exatamente do jeito que eu falei, tudo em perspectiva. Então, se você teme a Deus, você vai olhar para suas virtudes, você vai olhar para os seus deveres, você vai confiar no Senhor e saber que você precisa se aproximar de Deus. Lembra que eu falei que o temor é moldado pelo amor? Então, se você ama a Deus, você começa a temer as coisas certas. Então, você não teme a morte, você teme a separação de Deus. E aí você vai se preocupar com a sua santidade e não com o momento da tua morte, certo? Teve várias pessoas que colocaram pra mim assim: eu tenho medo de morrer em pecado mortal, eu tenho medo de ir pro inferno, eu tenho medo de fazerem mal à minha filha. Mas aí quando você coloca o temor do Senhor, o medo já não é que façam mal à sua filha, é que se acontecer algo com a sua filha vá pro inferno. E aí você educa a sua filha para o céu. Se acontecer algo com ela, ela vai pro céu e tá resolvido. Não tô dizendo que não vai gerar tristeza, que não vai gerar desespero, nem nada disso, gente. Eu só tô dizendo que a proporção do medo muda. O lugar do medo passa para um lugar mais saudável, certo? Então, assim, esses medos, essas fobias que vão acontecendo na nossa vida. Eu tenho medo de ficar pobre. Mas, poxa vida, o que o temor do Senhor tem a ver com medo de ficar pobre? Quer dizer, tá dentro das escrituras que nós, né, a nossa riqueza tá no céu, que o nosso coração tá onde tá o nosso tesouro. E aí você fala: poxa, se eu vou ser pobre, miserável nessa terra, mas eu sou rica no céu, se o meu coração está em Deus, então o meu temor não tem fundamento. E aí muda o foco do temor, e aí você vai se preocupar com as coisas do céu, né? Então sempre que você coloca o temor de Deus no centro, você muda o foco do temor. E aí a gente tem a questão dos temores de Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiro, a gente sempre tem um olho no céu e um olho no castigo, né? Então você tem um temor inicial. Quem já estudou sobre o sacramento da penitência vai me entender. Às vezes você se arrepende de um pecado pelo medo do castigo. E também porque você sabe que naquele pecado, naquele estado de pecado mortal, você está separado de Deus. Aí você vai e busca, né? Você busca o sacramento, não de forma perfeita. A caridade está dividida, certo? Por mais que ela seja a mesma. Deixa eu me corrigir, não é que a caridade está dividida, é que ela está misturada com um temor errado. Então, o temor inicial é o temor do castigo. É ruim? Não. É um temor, Santo Inácio falava, né? Que se a lembrança do céu e de Deus falhar, que pelo menos a lembrança do castigo dos pecadores me faça parar de pecar. Esse é o temor inicial. E depois vem, com o crescimento da caridade, com o aumento da santidade, esse temor fica todo focado na separação de Deus. Esse é o temor casto. Essa é a contrição perfeita. Vocês já ouviram falar disso, né? De que se você tiver uma contrição perfeita, com a intenção de se confessar na primeira oportunidade, você está perdoado dos seus pecados. Então é exatamente isso. Quando você peca e você se arrepende estritamente pelo temor de perder a comunhão com Deus. O castigo, eu não sei se foi Santa Teresa d'Ávila, se foi Santa Teresinha, que falou para Deus que se ela fosse por um acaso mandada para o inferno, que ela pudesse amar a Deus no inferno. Então essa pessoa tinha tanto temor de se separar de Deus que ela não temia o castigo. Vocês entendem? É lindo, né? É perfeito. E aí sim, quando o temor do Senhor o temor de perder a comunhão com o Senhor está no centro, todos os temores vão ficando muito pequenos, eles vão se parecendo coisas de criança, medos infantis, né? O Benjamin às vezes vira e fala: mãe, eu tô com medo daquela bolsa. Por quê? Porque parece que tem um olho, tem uma boca. Aí você fala: poxa vida, não tem nada daquilo ali.
né? Então esses medos bobos vão ficando infantis aos nossos olhos, quando o maior temor de todos vai nos dar a sabedoria. E com sabedoria a gente distingue melhor todas as coisas e a gente começa a temer menos aquilo que não é temível. Porque a sabedoria é para isso, amar o que é amável e odiar, né? E rechaçar o que é rechaçável, né? Odiar aquilo que é odiável. Mas para isso nós precisamos temer a separação com o Senhor, né? Esse versículo ele é muito bom, ele é muito perfeito, porque ele resume, né, todo esse livro aqui dos nossos medos. Para a gente terminar, a gente vai falar como lutar contra os nossos medos, né? Quando você faz um exercício de identificar o seu medo, você vai tentando dar nomes para eles. E aí você começa a racionalizar. Qual é a probabilidade disso me acontecer, né? Qual é a solução caso aconteça? Esse medo é racional? Tem por que eu ficar com esse medo? Quais são as ferramentas que eu posso buscar para sanar essa situação? Eu estou no controle? Deus está no controle? Quem está no controle desse medo? E também, às vezes você não consegue fazer isso, gente. Tem pessoas que não conseguem dar nome, porque não conseguem identificar a fonte do medo. É a questão da ansiedade, a questão da angústia. E aí você precisa procurar um profissional. Às vezes você consegue com um bom exame de consciência, com um bom confessor, um bom diretor espiritual. Mas se você puder encontrar um psicólogo, é muito bom também, certo? E confrontar esse medo sacudindo a fantasia. Tem muita coisa que a gente imagina, né? Então às vezes o medo é racional, medo de cobra. Mas aí você consegue imaginar que tem uma cobra debaixo da cama e aquilo te provoca medo. Isso é irracional, gente. Isso é uma fantasia, né? E essa parte, né, do livro me fez lembrar bastante do livro Parto Sem Medo, porque nós imaginamos uma dor, nós imaginamos um acontecimento catastrófico, antinatural, e aí nós começamos a temer. E naquela situação do medo a gente se contrai, né? Você tem a contração do corpo e você tem a contração da alma também. Um medo pode estar aí segurando você de realizar coisas que estão sob o controle de uma imaginação. Você está imaginando uma situação. Você está imaginando uma situação e aquilo está te deixando com medo. E existem essas contrações do corpo, podem acontecer. Você pode ficar pálido, você pode ter ataques ali de ansiedade, entendeu? E aí você fica paralisado, totalmente paralisado. Ou então você começa a ter atitudes de fuga, você começa a se encher de atividades para poder suprimir aquela ansiedade, para poder ocupar a sua mente. Tudo isso, gente, Benjamin, você está balançando o celular. Tudo isso é só medo, entendeu? Tem muita coisa que acontece na nossa vida que é só o medo. Então eu recomendo vocês a leitura desse livro. Eu vou repetir o nome aqui, depois eu vou deixar nos comentários. Nossos Medos, dessa coleção Virtus, da editora, né, Verbo Encarnado, do padre Miguel Ángel Fuentes. Tá? Muito bom, dá ali várias opções de leitura, então você pode partir para a parte psicológica, você pode partir para a parte teológica, tá? Porque vai te explicar bastante. E também sempre recomendando um profissional, sempre recomendando orientação de uma outra pessoa, porque às vezes a gente fica mesmo entulhado, né, com a mente entulhada desse medo e não consegue fazer nada. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Eu agradeço muito a presença de quem ficou comigo aqui, quem está assistindo depois, quem está assistindo no YouTube. E eu vou pedir vocês para compartilhar essa live, né, com mais alguém, para compartilhar esse vídeo, curtir, deixar o seu comentário e saber se alguma coisa ajudou vocês, né? Se tudo isso que eu falei, se alguma coisa ajudou vocês. Muito obrigada, uma boa noite a todos e tchau, tchau.